Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Vanessa e hoje eu vou trazer para vocês a produção textual, como funciona a estrutura textual para o ensino fundamental, então, para nós, para as crianças que ainda estão aprendendo a produzir os seus textos. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui que você pode seguir para realizar o seu texto e como você pode produzi-lo, então. Então, vamos lá. O primeiro é tema e título. Eu quero mostrar para vocês que tema e título são diferentes, não são a mesma coisa. Tema é o assunto que vai ser trabalhado no texto, tá? Por exemplo, fome, ok? É o assunto que será trabalhado no texto. E o título pode ser um exemplo: as consequências da fome na pandemia. Então, lembrando sempre que o seu título deve iniciar com letra maiúscula, que é inicia um título ou uma frase. O título também pode ser feito antes do texto ou após o texto. Quando você terminar o seu texto, você ainda pode criar o seu título. Você pode, então, construir o seu texto com 3 parágrafos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é o início. Você pode iniciar da seguinte maneira: era uma vez, ou um certo dia, ou então era um dia de sol, era um dia de chuva ou chuvoso. Você escolhe como você quer iniciar o seu texto. E lembrando que o início tem que ter parágrafo, né? O texto sempre inicia com um parágrafo. Certo, pessoal? Eu criei uma história a partir de uma imagem, que depois eu vou ler para vocês verem essa aula agora da estrutura, para você compreender como iniciar e construir o seu texto a partir da sua imagem, da imagem que a prof der para vocês montarem um texto. Número 2 são personagens, podem ser pessoas e animais. Na sua produção do teu texto, se vocês colocaram nomes de pessoas e animais, são nomes próprios. Então, esses nomes devem ser escritos com a letra inicial maiúscula. Substantivo próprio. Então, como eu falei, eu criei uma historinha, eu vou mostrar para vocês, certo? Eu criei um texto e vou mostrar para vocês como que eu iniciei. Iniciei da seguinte forma: o título é Mônica e seu cachorrinho. Era uma vez uma menina chamada Mônica. Ela brincava no jardim da sua casa. Aqui eu falo que ela brinca no jardim da sua casa. Aqui é o início, é um exemplo de como iniciar. Então, vejam aqui, ó, aqui no terceiro tópico, eu digo lugar onde acontece essa história. É numa casa, é num parque, é numa floresta e etc. Lugar que você escolher o local onde acontece a história que você criou. E no meio da história, você pode utilizar essas palavras aqui: de repente, quando, então, lá, mas, e ou e, alguém, neste momento, algum, já, também, etc. Então, aqui no meio da história, eu coloquei da seguinte maneira: ela brincava no jardim da sua casa. O local, então, que eu escolhi para essa história é o jardim da casa da Mônica, dela mesma. Quando, de repente, Mônica viu um cachorrinho no jardim. Ele estava com frio e com fome. O cachorrinho... Agora a gente vai para o quarto tópico, problema. Nós vamos identificar o problema e encontrar uma solução. Então, continuando a história. O cachorrinho estava com frio e com fome. E qual foi a solução para esse problema que eu identifiquei? Mônica pegou o cachorrinho, cobriu-o com uma manta e preparou uma comida para ele. E continuando a história, o cachorrinho ficou muito feliz. E para finalizar a minha história, eu vou criar um final. E aqui eu posso iniciar então dessa forma. E no final, Mônica resolveu adotar o cachorrinho. Ok, pessoal?
Então, gente, lembrando vocês, dando uma dica, observe então os sinais de pontuação que vocês devem usar no seu texto para frases afirmativas, negativas, ponto final, né? Para perguntas ou diálogos, usar travessão, frases interrogativas, o sinal de interrogação de perguntas. Se for uma surpresa, mistério, susto, admiração, é uma exclamação, ponto de exclamação. E lembrar também de colocar as vírgulas onde é mais adequado, onde é necessário no texto, certo? Também cuidem no texto de vocês para que ele tenha parágrafos, né? E tenha sentido o texto de vocês, tá bom? Então, esses são os tópicos da estrutura: tema e título, personagens, dar nomes a eles, lugar onde acontece a história, um problema e uma solução para esse problema e o final da história. Certo, pessoal? Abração e boas construções para vocês.